Tem alguém de São Paulo, que eu tô vendo aqui. O vídeo vai ficar disponível, tá? Depois aqui na comunidade, então se você também não puder assistir até o final, não se preocupa. A gente vai deixar ele gravado para vocês. Lívia de Salvador, Bahia. Oi, Lívia. O pessoal estava bem ansioso pela aula. A gente vai falar um pouquinho de nutrição para fertilidade, né? Eu vou abordar um pouquinho as doenças, né, que costumam atrapalhar um pouco a tentante, né, de conseguir engravidar, como síndrome do ovário policístico, endometriose. A gente vai falar um pouquinho da própria gestação, então alguns passos aí que ajudam, né, as mamães a tentarem garantir de alguma forma uma gestação um pouco mais tranquila, um pouco mais saudável. E eu vou abordar alguns assuntos também do pós-parto, alimentação para a mãe, interferência da alimentação na cólica do bebê, deve ou não deve acordar o bebê para mamar, como é que funciona isso. A Thaís do Rio. A Thaís é uma tentante. Meninas, escrevam aqui para mim se vocês são tentantes, se vocês são gestantes ou se vocês já são mamães. Lembrando que o Gestar Club é o meu projeto, né, tanto para tentantes quanto para gestantes e mamães. Então, são todas muito bem-vindas hoje aqui na aula, vai ter conteúdo para todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida do que for falado e do que eu for explicando, vocês podem comentar aqui para mim. E no final eu tiro as dúvidas de todo mundo, tá bom? Eu vou usar essa tela aqui, porque daí vocês vão poder acompanhar a apresentação e o material que eu fiz para vocês. A Grazi, tentante. Oi, Grazi. Coloca pra mim da onde você é, da onde você está assistindo, qual é a tua cidade. Vocês vão poder visualizar também o material. E quem quiser esses slides depois da aula, comenta que eu envio, tá? Deixa o e-mail de vocês nos comentários, que aí eu envio os slides pra vocês, tá bom? Eu vou começar contando um pouquinho, né, da minha história. Eu sei que tem muita gente que me acompanha já há bastante tempo aqui nas redes sociais. Já tá careca, né, de saber quem eu sou e um pouquinho da minha história, de como eu vim parar aqui, de como o Gestar Club nasceu. Mas tem muita gente nova que está chegando agora, né? Então eu acho legal a gente recapitular um pouco a história para todo mundo partir do mesmo ponto. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista materno-infantil. Eu sou personal trainer também, embora eu não atue, né? Sou formada em educação física. Fiz educação física depois da faculdade de nutrição. E eu também sou mãe de 2 bebês, a Manu e o Tintin. Quem já está comigo nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, vem bastante as fotos dos dois. E eu trabalho com mudança de comportamento alimentar, qualidade de vida e gestação saudável, tanto para a mamãe quanto para o bebê. E o meu papel é fazer a diferença na vida de todos os meus pacientes. Então, desde que a pessoa chega no meu consultório tentando engravidar até o momento que ela sai com um bebê no colo, o meu objetivo é fazer a diferença na vida tanto da mamãe quanto do bebê, garantindo uma alimentação saudável do começo ao fim desse processo. A minha missão hoje vai ser motivar vocês que estão me assistindo e ajudar vocês também a fazerem ótimas escolhas alimentares para que vocês cheguem nos seus objetivos o quanto antes. O meu prazer é trazer soluções, né, para os problemas que vocês têm no dia a dia e levar um estilo de vida saudável, nutritivo e também prazeroso, para que você e o seu filho, a sua filha e aqueles que te cercam também tenham boas escolhas. Eu espero que todo mundo que estiver me assistindo goste e eu espero também que ajude vocês, independente aí de qual é o momento da vida que vocês estão passando agora. O meu sonho sempre foi ser mãe, né? Então desde pequena, quando eu era criança, era até engraçado, porque quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, a minha resposta era sempre veterinária e mãe, como se mãe fosse uma profissão, sabe? Então, sempre foi algo que eu gostei, sempre foi algo que eu tive aptidão e que eu queria realmente poder ser mãe. Enquanto eu crescia, né, conforme os anos iam passando, esse desejo e essa vontade ia aumentando junto, né, ia crescendo junto comigo. E quando eu tinha 14 anos, eu descobri que eu tinha síndrome do ovário policístico. Pouco tempo depois, com um pouco menos de 16, que eu tive o diagnóstico definitivo. E foi um diagnóstico que me marcou muito, né? Que realmente me fez sofrer muito. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu tive esse diagnóstico e do dia que a médica me deu, né, essas palavras. Eu fui com a minha mãe até a ginecologista, que já acompanhava ela desde a época da gravidez dela. E ela me encaminhou para alguns exames de rotina, dentre esses exames o ultrassom. E eu já tinha muitos dos sintomas do ovário policístico, mesmo sem saber. Então eu já tinha excesso de peso, né? Eu já tinha engordado bastante.
Já tinha muito pelo no rosto, principalmente nas regiões hormonais, né, de queixo, pescoço, aqui nas laterais. Eu tinha muita acne, né, muita espinha, muito cravo, a pele muito oleosa, o cabelo já caía muito. E eu também tinha uma vontade de comer doce, assim, que ninguém segurava. Minha mãe sempre tentava me controlar, mas muito sem sucesso. E eu fui também com a minha mãe fazer os exames, né? Fui com ela no centro médico aqui de Moema, né? Para quem é de São Paulo deve conhecer. E foi lá que eu fiz o ultrassom. E aí eu entrei sozinha na sala, né, do ultrassom, a enfermeira fez o exame. E logo que começamos, assim, o ultrassom, ela me perguntou qual era o motivo do exame, né? Por que a médica havia me encaminhado para ele. E ela perguntou para mim se os meus ciclos eram irregulares. E eu afirmei que sim. Essa era uma das razões também pelas quais a médica tinha solicitado o exame. E naquele momento ela falou, você tem ovário policístico. E tá bem policístico. Ela deixou aquele bem policístico muito ressaltado, assim. E depois de alguns segundos, que eu não estava entendendo, né, muito bem o que estava acontecendo, eu perguntei para ela o que aquilo significava, né? O que isso significava e o que isso queria dizer. E as duas coisas que ela me falou nesse momento foi que eu ia ter dificuldade para engravidar e que em alguns casos o ovário policístico também causava infertilidade. A obesidade, colesterol e outros problemas de saúde, que ela até falou também. E eu saí da sala, claro, preocupada com a minha saúde, mas com as palavras infertilidade, dificuldade para engravidar, ali, ecoando na minha cabeça, sabe? Realmente preocupada com aquilo, os olhos lacrimejando, segurando mesmo o choro. A minha mãe me olhou, né? Ficou um pouco, acho que assustada, né, com a minha reação. E quando eu contei para ela, a atitude dela foi muito bizarra. Ela falou, para de bobagem, isso não quer dizer nada. E aí os anos foram passando. Eu cheguei em casa, eu fui pesquisar sobre a síndrome, entender um pouquinho sobre o que aquilo queria realmente dizer. Nada do que eu achei foi capaz de me animar, porque naquela época, isso já fazem uns 14 anos mais ou menos, muita gente realmente acreditava que a síndrome do ovário policístico era algo que causasse infertilidade, que impedia a mulher de realmente ter filhos. Eu nunca falei muito abertamente com a minha mãe sobre aquilo, sabe? Porque nessa época, talvez pelo deboche, né, que a minha mãe tinha feito quando eu disse pra ela que a médica tinha dito, né, que eu teria dificuldade de engravidar e que eu seria talvez uma candidata à infertilidade, isso fez com que eu me fechasse muito. E aí a pessoa, né, vocês sabem, quando a pessoa fica imersa, né, no problema, não consegue compartilhar aquilo com ninguém. Então eu fui segurando aquilo por anos e anos, e realmente preocupada em não poder ter filhos. Aí eu nunca falei abertamente sobre isso com ninguém, então chegou o dia da consulta com a minha médica, né, e era a única pessoa com a qual eu poderia me abrir e falar realmente das minhas preocupações e de tudo que estava passando na minha cabeça naquele momento. E ela realmente viu o laudo, viu as imagens e falou que o problema era sério, que o meu ovário era muito policístico e que aquilo realmente poderia impedir eu de ser mãe um dia. Ela me passou um anticoncepcional, né, para controlar os sintomas. E tomei esse anticoncepcional por muito tempo. E, inclusive, até recentemente, né. Eu perguntei se eu poderia engravidar e ela respondeu meio que em um tom de ironia que com tratamento tudo seria possível e que talvez eu nem tivesse idade ainda para me preocupar com aquilo. Eu carreguei isso por muitos anos e o tempo continuou passando, até porque ele nunca para, né. E continuou crescendo em mim o desejo de ser mãe. Embora eu tivesse dentro de mim essa questão, essa dor, né, esse sentimento que a gente não quer dividir nunca com ninguém. E ao mesmo tempo que eu crescia o medo de que isso nunca acontecesse, que eu nunca poderia ser mãe. Quando eu casei, em dezembro de 2013, eu lembro que assim que eu conheci o meu atual marido, uma das primeiras coisas que eu falei pra ele foi que se ele quisesse ser pai, que se esse fosse um sonho dele, para ele nem depositar muitas expectativas no nosso relacionamento, porque talvez eu não pudesse ser mãe e nem fazer com que ele fosse pai. Ele nunca ligou muito para isso. E logo depois que a gente casou, eu abandonei o anticoncepcional, porque eu já tomava esse remédio há mais de 14 anos, né? E no final de semana a gente viajou, eu esqueci a cartela em casa, falei, quer saber? Já que para engravidar eu vou ter que fazer um tratamento, então eu vou parar, né, de ficar tomando tanto remédio, tantos hormônios, aquilo já estava me incomodando. E um outro dia eu esqueci de tomar e assim eu fui levando os dias, dia após dia. Um dia eu esqueci, outro dia eu acabava não tomando por qualquer motivo. E nessa mesma época o meu avô teve um AVC e ele ficou 11 dias internado no hospital.
ali do centro de São Paulo. E depois que ele faleceu, foi um final de semana, né? Eu fiquei o final de semana inteiro bem exausta, bem cansada na cama. Só queria saber de dormir, estava meio nauseando, assim, com um pouco de enjoo. E na noite de domingo para segunda eu tive um sonho com o meu avô. E o sonho foi bem estranho, bem inusitado, assim, eu nem me lembro muito dos detalhes. Mas eu sei que na segunda-feira eu acordei com uma certeza, que eu estava grávida. E eu realmente estava grávida. Eu descobri a minha gestação naquele momento bem difícil da minha vida, 2 dias depois, né, do meu avô falecer. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida, porque foi um tapa na cara também. Tanto de quem duvidava que um dia eu pudesse ser mãe, né, de gerar um bebê, sem ter que fazer tratamento nenhum, e nem sequer ter que tentar por tanto tempo, né, quanto as pessoas esperavam que eu precisaria tentar. Hoje, depois de quase 4 anos, eu tiro disso alguns conhecimentos. Primeiro que nunca alguém pode dizer para você que o seu sonho é impossível. Você é capaz de fazer o que você quiser. E nada nem ninguém pode te impedir disso. E também aprendi que se você que está me assistindo é da área da saúde, seja médica, seja nutricionista, seja fisioterapeuta, eu sei que tem vários colegas meus aqui no grupo, né, de nutricionistas, a coisa mais preciosa e rara que vocês têm é o paciente de vocês. E o paciente de você deposita, né, o seu paciente deposita em você toda a confiança e credibilidade que ele tem. E ele deposita em você a coisa mais preciosa que ele tem, que é o sonho dele. Então, sempre que você for falar com alguém, seja lá qual for o problema da pessoa, saiba como falar. Fale como se você estivesse falando com a sua mãe. E cuidado na hora de dar um diagnóstico, porque no seu diagnóstico pode morrer o sonho do seu paciente. Eu aprendi também que a gente pode se surpreender e que a gente pode ser muito mais feliz do que a gente acha que pode ou que merece. E que para isso acontecer, às vezes a gente só tem que saber dar tempo ao tempo. A gente só tem que aprender a confiar que só o melhor vai acontecer, independente de qualquer coisa. E que tudo tem uma razão para ser e para acontecer. Foi baseado nisso, né, e um pouquinho também nas minhas próprias dificuldades, que eu programei essa nossa aula de hoje. Eu selecionei as maiores dúvidas das minhas pacientes e também de vocês, né, que me seguem no Instagram e no Facebook. E foi com muito amor e carinho que eu preparei todo o material. Eu espero que você goste e eu espero que você curta toda essa aula e todo esse conteúdo, tanto quanto foi bom para mim produzir tudo isso. Antes da gente começar, tá aqui a fotinho da Manuela e do Tintim, que são os meus 2 filhos. Então, se você não me conhece, né, se você ainda não era meu seguidor ou minha seguidora, esses são os meus 2 filhos. A Manuela tá com 3 anos e o Tintim, que é o Vinícius, tá com 1 ano e meio. Olha, a Lívia dizendo que não conhecia a minha história. Eu sempre conto essas histórias, né, nas redes sociais como forma, né, de mostrar para as pessoas que eu sou muito de vocês também, né? Hoje eu sou a profissional que ajuda as mulheres a engravidarem e a terem seus bebês, eu ajudo as mulheres gestantes a terem uma gravidez saudável, eu ajudo as mães a introduzirem os alimentos na vida dos filhos e a lidarem da melhor forma possível com todos os percalços, né, que acontecem depois que o bebê nasce. Mas eu já passei por tudo isso também, eu já precisei da ajuda de alguém um dia. Então é legal vocês saberem, né, que aqui por trás da profissional também tem a mãe e também tem a pessoa. Bom, começando o conteúdo agora da aula propriamente dita, eu acho que já deu tempo, né, de mais pessoas chegarem. A gente vai começar a falar sobre alimentação e fertilidade. E eu vou começar esse assunto falando sobre quais são os alimentos que ajudam as mulheres a engravidarem ou que melhoram a fertilidade das mulheres. Existem 2 estudiosos, eu coloquei o nome para vocês aqui, lá dos Estados Unidos, que produziram até um livro chamado Dieta da Fertilidade. E eu estudo bastante essa dieta, ela é baseada em índice glicêmico, né, gorduras e também alimentos ricos em vitaminas e minerais. Os estudiosos tiveram uma conclusão há cerca de 2 ou 3 anos, mais ou menos, que a insulina e a globulina, que é uma proteína, elas têm papel fundamental na fertilidade da mulher. A globulina é uma proteína, ela é ligadora dos hormônios sexuais e é regulada também pela insulina. Então, toda vez que a sua insulina aumenta ou diminui abruptamente, a globulina perde um pouco o papel dela.
A dieta, para quem quer engravidar, para a mulher que pretende engravidar, ela deve ter alimentos de baixo índice glicêmico para manter os níveis de insulina estáveis. Porque toda vez que você consome um alimento de alto índice glicêmico, que é aquele alimento rico em carboidrato simples, aquele alimento rico em carboidrato refinado, que a gente absorve muito rapidamente, a nossa insulina aumenta muito rapidamente. E aí, toda vez que a gente tem esse pico de insulina, os nossos hormônios acabam sendo prejudicados. E esses hormônios que são prejudicados são justamente os hormônios que produzem e que incentivam, né, a mulher a ovular. E aí acaba atrapalhando, né, de forma direta a chance dessa mulher engravidar. Dietas muito ricas em gordura, que promovem o aumento de peso, também são contraindicadas para as mulheres que pretendem engravidar, mesmo que não haja resistência à insulina. As mulheres acima do peso apresentam também dificuldade na fase ovulatória. Então, a gente percebe muito isso nas mulheres com ovário policístico ou com endometriose. Mulheres que, de alguma forma, têm dificuldades hormonais na produção, na excreção ou na utilização dos hormônios ovarianos, elas costumam ter resistência à insulina. Mas mesmo quando a mulher não apresenta essa resistência à insulina, ou seja, o funcionamento da insulina no corpo dela é normal, mas ela tem aumento de peso, ela tende a ter dificuldade na ovulação e na fertilidade. Eu vou dar aqui algumas dicas de alimentos e também de comportamentos que tendem a aumentar a fertilidade da mulher. Primeiro, eu falo para você cuidar do seu intestino, porque é no intestino que tudo acontece. É no intestino que os nutrientes são absorvidos e é no intestino que a gente consegue ter a absorção tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Eu vou falar tanto de alimentos como também de comportamentos, tá? Que ajudam na fertilidade, que ajudam as mulheres que estão tentando engravidar. O primeiro deles é o cuidado com o intestino, já que é no intestino que a gente faz a absorção de todos os macro e micronutrientes. É no intestino que há a absorção dos carboidratos, né? Então, sempre que a gente consome um carboidrato que tem absorção rápida, que é aquele carboidrato de alto índice glicêmico que eu estava dizendo, é no intestino que ele vai ser absorvido e vai chegar na nossa corrente sanguínea em forma de glicose. E aí, toda vez que a gente tem essa absorção do carboidrato muito rápido, é que a gente tem o disparo da insulina, que é aquele pico de insulina que eu estava falando anteriormente. Se o nosso intestino ele for um intestino muito preguiçoso, um intestino que tem muita formação de gases, que tem muitos problemas, né? Tem muita gente que tem hoje em dia síndrome do intestino irritável, que tem o colo do intestino irritável, ou que tem alguma intolerância, seja lactose, seja glúten. Essas pessoas elas tendem a ter uma dificuldade na absorção dos nutrientes. E uma mulher com baixo índice, baixa reserva de micronutrientes também tende a ter uma dificuldade maior em engravidar. Então, se você está tentando engravidar, o primeiro cuidado, né? O cuidado começa no seu intestino, para que ele faça realmente a melhor absorção possível dos macro e dos micronutrientes que você estiver ingerindo na dieta. O meu segundo passo é em relação ao ácido fólico. Todo mundo sabe, né, que quem está tentando engravidar tem que fazer a suplementação de ácido fólico. A suplementação começa até 3 meses antes da mulher tentar engravidar e ela se dá até o 2º ou 3º mês da gravidez. E o ácido fólico é um nutriente extremamente importante, tanto para que haja a fecundação, né, para que o espermatozoide consiga atingir e fecundar o óvulo, como também até o final da gestação, para o desenvolvimento completo do bebê. Ele ajuda na formação do sistema nervoso do feto, então ele é primordial para o fechamento da placa neural. Por isso que a gente toma bastante ácido fólico antes da gravidez acontecer, que é para impedir que haja qualquer tipo de problema no fechamento dessa placa e o bebê venha a nascer com algum problema, alguma deficiência do sistema nervoso central. Por isso eu também recomendo, né, para toda gestante ou para toda tentante que entra no meu consultório que ela consuma alimentos ricos nesse nutriente, mesmo que ela esteja fazendo o uso de complemento ou de suplemento de ácido fólico. E eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né, que é o fígado de frango orgânico, vegetais verdes escuros, como espinafre, agrião, couve, entre outros, e também o levedo de cerveja, que é um nutriente, é um alimento bem rico nesse nutriente. O terceiro item, que eu falo bastante para as minhas tentantes, é em relação à vitamina E, que é um antioxidante muito importante, tanto para a mulher quanto no homem, e que atua na mobilidade dos espermatozoides. Então, muita gente acha que quando a mulher está tentando engravidar, fica a cargo dela toda a responsabilidade, só que não, né? A gente sabe que os nossos maridos, os nossos companheiros também têm que
colaborar para que tudo aconteça da melhor forma e até o mais rápido possível. Homens que estão tentando ser pais devem fazer suplementação de vitamina E quando é diagnosticada a carência. Então, eu nunca passo nenhum suplemento ou complemento vitamínico, nem para a mulher, nem para o homem, se não houver carência. Então, eu faço primeiro o exame de sangue para saber se a pessoa tem os níveis adequados, né, desses micronutrientes. E aí, quando é diagnosticado uma deficiência, aí sim eu faço a suplementação. Caso contrário, a gente coloca na alimentação os alimentos que são ricos nesses nutrientes. E aí eu coloquei aqui algumas dicas, né, de alimentos ricos em vitamina E, como o germe de trigo, os nozes e os azeites. Todos bem ricos nesse antioxidante que vai ajudar aí os espermatozoides a conseguirem chegar melhor nos óvulos. O quarto item que eu vou falar para vocês hoje contribui para o desenvolvimento intelectual do bebê, que é o ômega 3. Hoje em dia tem muito ginecologista que indica a suplementação de ômega 3 para gestante, que não consome as fontes animais, né, as fontes alimentares do micronutriente. Eu costumo colocar na dieta das pacientes porque a suplementação do ômega 3 ela acaba sendo um pouco desagradável do ponto de vista digestivo. Então, é uma suplementação que acaba causando um pouco de desconforto, a pessoa fica com aquele gosto de óleo de peixe na boca, às vezes por muito tempo, e isso acaba incomodando. E aí, como na gestante, às vezes acaba acontecendo muitos casos de náusea e de vômito, eu acabo preferindo colocar os alimentos na dieta que tem ômega 3 do que fazer a suplementação do micronutriente. Sementes, né, de linhaça, sardinha, atum, salmão, peixes de forma em geral são muito ricos nesse nutriente. E eu costumo colocar também bastante na dieta. O zinco é o quinto item que a gente vai conversar. E com certeza é um dos minerais também super importantes quando o assunto é concepção. O nutriente ele pode ser encontrado tanto nos espermatozoides, né, que é em grande quantidade, é um dos principais compostos, e também é fundamental para um óvulo saudável. E o zinco ele participa muito do nosso sistema imunológico. Então, se você é uma pessoa que vive gripada, fica muito resfriada com muita frequência, tem muito problema de sistema imunológico, herpes, candidíase, afta, é um indício de que de repente o seu zinco esteja baixo. De novo, não é orientação para você imediatamente fazer a suplementação. O ideal é você fazer o diagnóstico dessa carência e aí, se for diagnosticada uma carência, fazer a suplementação. Lembrando que o álcool atrapalha bastante a absorção e a utilização do zinco pelo organismo. Então, às vezes a pessoa consome alimentos que têm bastante zinco, mas não consegue fazer a absorção e a utilização dele pelo corpo, porque acaba ingerindo álcool com frequência ou em volume muito grande. As fontes de zinco são as carnes, as ostras e o fígado. O selênio, também assim como a vitamina C, funciona como antioxidante e também é bastante encontrado no sêmen dos homens, então os homens têm que ter esse cuidado com o selênio e ele é encontrado principalmente na castanha do Pará. A recomendação para os homens que estão tentando engravidar é de 2 castanhas por dia, lembrando que o selênio é um mineral tóxico, isso significa que se consumido em grande quantidade, o que acontece é uma intoxicação, porque o nosso corpo não consegue excretar o excesso de selênio como excreta os outros micronutrientes. Então é legal não abusar das castanhas do Pará. E por último, e não menos importante, o consumo da água, que muita gente esquece. A água é essencial para todas as nossas funções do organismo, tanto químicas quanto psicológicas e funcionais. Então, sem água, nem o seu intestino funciona direito, nem o espermatozoide do homem vai ser produzido direito, nem nada vai acontecer direito. Então, tomem cuidado, tá, com a ingestão de água. Muita gente acaba generalizando a ingestão de água como 2 litros por dia, mas não é exatamente isso. A recomendação ideal ela é feita com base no peso e na altura da pessoa. Se vocês quiserem calcular aí a recomendação de água ideal de vocês, é só multiplicar o seu peso por 0,033. E aí você vai ter em litros de água a quantidade de água ideal para você consumir ao longo do dia. A segunda dúvida que as pessoas me perguntam muito e me questionam bastante, que eu tenho estudado cada vez mais, diz respeito justamente à síndrome do ovário policístico e a dificuldade que as mulheres que possuem essa síndrome possam enfrentar na hora de engravidar. Hoje em dia a gente já sabe, né, que a síndrome do ovário policístico não é preditivo de infertilidade, mas as mulheres com a SOP elas podem sim ter um pouco mais de dificuldade para engravidar por conta da resistência à insulina, que é extremamente comum nas mulheres que têm a síndrome do ovário policístico. O aumento de peso
e a síndrome metabólica também são dois itens extremamente comuns de quem tem síndrome do ovário policístico e que acabam interferindo bastante na fertilidade da mulher. Só que aí, pensa comigo, são 3 problemas: aumento de peso, síndrome metabólica e resistência à insulina. Esses 3 problemas são resolvidos com a dieta. Então, se a mulher, no caso, faz uma dieta com baixa ingestão de carboidrato, principalmente dos carboidratos de alto índice glicêmico, ela inevitavelmente vai melhorar a resistência à insulina dela. E aí a melhora da resistência à insulina vai favorecer a perda de peso. E a perda de peso vai desfavorecer a síndrome metabólica que estava instalada, que significa a regularização dos níveis de colesterol, triglicéridos e outros itens. E aí, com esses 3 itens equilibrados e, entre aspas, resolvidos, a tendência dessa mulher é voltar a ovular e voltar a menstruar regularmente. Lembrando que a gravidez não é uma época de extremas mudanças. Então, se de repente aconteceu de você descobrir que está grávida, não é o momento de você fazer mudanças radicais. Então, se você comeu carne até ontem e descobriu que está grávida, não é a hora de você voltar a querer ser vegetariana ou vegana. Vocês estão me assistindo normal? Thaís, está conseguindo me assistir? Eu vou continuar, Thaís, e se você tiver com dificuldade, me avisa, tá? Voltando a falar, né, agora que a pessoa está grávida, já passando para o momento da gestação, se você descobriu que está grávida, não é o momento de fazer mudanças radicais, então não é a hora de uma pessoa que come carne se tornar vegetariana ou uma pessoa que é vegetariana voltar a consumir carne, né? O ideal é que você mantenha a sua rotina, isso também acontece com a atividade física, então os médicos indicam que as atividades físicas que já estavam sendo feitas até o momento da pessoa engravidar continuem sendo feitas, mas que não se inicie nenhuma atividade nova. E isso vale a mesma recomendação para a alimentação. O que você já vinha fazendo pode ser melhorado, mas não deve ser modificado nem mudado por completo. E agora entrando num segundo assunto também bem polêmico, que toda mulher, né, acaba em algum momento se deparando, é o ganho de peso na gestação. Precisa controlar, não precisa, por quê? Qual que é a importância disso? Uma das primeiras e das mais frequentes dúvidas da mulher que descobre que está grávida é em relação ao ganho de peso, né? O ganho de peso ele vai acontecer, é uma coisa inevitável, e ele só não é indicado que aconteça quando a pessoa engravida já obesa. Então, mesmo para quem engravida um pouco acima do peso, com um grau de sobrepeso, que vai até o IMC1 ou IMC2, né? Graus de obesidade 1 e 2, é recomendado que o ganho de peso aconteça de uma forma mais lenta e em menor quantidade, mas mesmo uma pessoa que engravida acima do peso, ela vai ganhar peso. E nunca é recomendado que uma gestante emagreça, porque o emagrecimento, que é a utilização da gordura como fonte de energia, causa a liberação de corpos cetônicos na corrente sanguínea, que são os radicais livres. E esses radicais livres podem chegar até o bebê através da placenta, prejudicando não só o crescimento, como também o desenvolvimento dele. Então, perda de peso na gestação nunca é algo recomendado, mesmo se a gestante engravidar acima do peso. A gente também tem que pensar que o ganho de peso normal, ele se deve a vários fatores, né? O aumento dos tecidos maternos que acontece, como por exemplo o aumento do volume sanguíneo, o aumento dos depósitos maternos de gordura para parto, a própria gestação e também a amamentação, o crescimento do útero para acomodar o bebê e o crescimento dos seios, das mamas, que começam já a produzir o colostro que vai ser dado ao bebê após o nascimento. E também produtos da própria concepção, como o líquido amniótico, que envolve o feto, o próprio bebê e a placenta. E por que é importante controlar, né? O ganho de peso insuficiente, ele vai se relacionar ao maior risco de retardo do crescimento intrauterino, que significa que o bebê ele não vai crescer e nem se desenvolver da forma correta. E também é relacionado à mortalidade perinatal do bebê antes do nascimento, enquanto que um ganho excessivo de peso está relacionado a outros problemas, como por exemplo diabetes gestacional, pressão alta, dificuldades no parto, pré-eclâmpsia e eclâmpsia.
Então, tanto um ganho de peso insuficiente, como também um ganho de peso excessivo, eles podem ser prejudiciais, tanto para a mamãe quanto para o bebê. A Lívia está perguntando sobre o CrossFit na gestação. Lívia, isso é uma indicação, na verdade, médica, tá? O médico ele deve te liberar ou não para a prática. Se você já estiver praticando, pode ser que ele faça com que você espere até o 3º mês completo e depois te libere, ou pode ser que ele peça para você fazer uma atividade física de menos impacto. Eu, particularmente, não costumo indicar para as minhas gestantes, mas aí é critério do médico te liberar ou não. E a Lívia também perguntou quando a gestante já tenha ganhado 4 quilos no primeiro mês, sendo que o ideal seria um aumento de aproximadamente 1,6 quilos no primeiro trimestre. Acontece muito, Lívia, das minhas pacientes terem um ganho de peso muito maior do que o esperado nos primeiros meses, mas normalmente esse ganho de peso está relacionado à retenção de líquido. Tem muita gestante que assim que engravida, começa a perceber as mamas muito inchadas, né? Tanto visivelmente como também a gente percebe pela inflamação, a mama fica mais vermelha, fica mais edemasiada, e também o aumento do volume sanguíneo, que pode ser de até 30% nos 3 primeiros meses. Então, não quer dizer que a mulher tenha ganho 3 quilos de gordura. Talvez esse aumento de peso esteja relacionado realmente à maior retenção de líquido nos primeiros meses. Mas é algo que você tem que ficar esperta, né? Você tem que monitorar e você tem que controlar para que o peso total da gestação inteira não ultrapasse aí o limite considerado aceitável, dependendo do peso que você engravidou. Se a mulher engravidou abaixo do peso, ela pode ganhar até 18 quilos na gestação e isso ser saudável. Então, realmente depende muito de pessoa para pessoa. Ela perguntou se é indicado também baixar o consumo calórico, né, devido ao ganho acima do peso. Li, eu acho que a gente tem que, na verdade, avaliar o que você está comendo e saber se o que você está ingerindo está sendo suficiente para o bebê ou não, né? Se de repente você estiver consumindo um excesso, daí sim. O ideal é ajustar o cardápio da mamãe, né, para esse momento da gestação. Os 3 primeiros meses é um momento que o bebê ele não precisa de maior aporte nutricional de calorias. Ele usa muita vitamina, muitos minerais, muita proteína para o desenvolvimento embrionário, mas não é um momento de gasto calórico intenso. Então, a mamãe, na verdade, nos 3 primeiros meses não precisa consumir mais calorias do que consumia antes de engravidar, tá bom? A Renata, né, falando que teve a pressão alta no último mês e um ganho de peso excessivo. O ganho de peso realmente está relacionado ao aumento da pressão arterial. Enjoos é um outro desconforto super comum nas gestantes, né? Mais da metade das mulheres gestantes acabam sofrendo um pouco com eles. E a principal causa do enjoo é a mudança ocasionada pela própria gestação, principalmente no que diz respeito aos hormônios. O aumento do beta-HCG e também da progesterona, que são hormônios que aumentam bastante no período da gestação, são os principais responsáveis aí pelas náuseas e pelos edemas. Pelas náuseas e pelos enjoos. Algumas mulheres sentem até os 3 meses, outras acabam sentindo um tempo maior, e tem gestante que sente até o final da gestação. E essa gestante fui eu, que senti até o final da gravidez nas 2 gestações. Uma coisa é fato, o enjoo ele piora quando o estômago está vazio e se agrava. Então, uma das coisas que as mulheres acabam fazendo e que é péssima quando a gente está enjoada é acabar ficando sem comer. Porque tem a sensação de que quando a pessoa, né, de que se ela comer, ela vai acabar passando mais mal, mas não. Se o estômago está vazio, o sintoma acaba ficando muito mais grave, né, ele acaba sendo agravado. Alguns alimentos ajudam a controlar os enjoos, e esses alimentos eu coloquei aqui para vocês, que é o limão, abacaxi, gengibre e hortelã. Chupar gelo e picolé de limão também dão bastante resultado nas gestantes que eu atendo. E a minha grande dica de ouro para a gestante que estiver enjoando é fracionar bem as refeições, comer menos em quantidade, mais vezes ao dia. E isso também evita a hipoglicemia, que é outro fator que acarreta bastante o aumento aí da incidência de enjoos na gestação. Falando de enjoos, a gente tem que diferenciar, né? Se você é mamãe e aí tá no primeiro trimestre, eu vi na hora de fazer o questionário, né, para vocês entrarem no grupo, que tinha bastante mamãe de 6, 7 semanas, né, de gestação. Então, se você tá passando por esse momento, saiba diferenciar 3 episódios diferentes, que é o enjoo, a náusea e o vômito. Quando a gente fala em enjoo, é a vontade de vomitar propriamente, né, dita, é a vontade que você tem de não segurar aquele conteúdo no teu estômago. A náusea é só a perda do apetite. E o vômito propriamente dito é quando a gestante não consegue realmente segurar o conteúdo gástrico no estômago. Desses 3 itens, o que mais nos preocupa é quando a gestante vomita.
Então, se a gestante está com náusea ou com enjoo, mas em algum momento do dia ela consegue se alimentar e ela não perde os nutrientes dessa refeição, tá tudo bem. Agora, o que não pode é a gestante vomitar muito, porque no vômito ela desidrata. E aí a desidratação para o período da gestação é algo bem mais crítico. Tá? Então, se você está enjoando, está nauseando, tá tudo bem. O que não pode é você continuar aí perdendo líquidos no vômito, tá? Gestante, por que você não deve consumir nenhum alimento industrializado? Essa é uma das poucas exigências que eu faço com as minhas gravidinhas e muita gente não entende por que é tão importante a gente evitar qualquer produto que seja embalado, que venha no pacotinho. E falando de alimentação, principalmente nas primeiras semanas e no primeiro trimestre de vida, a gente tem que considerar que todo produto industrializado é um produto muito rico em aditivos químicos. E isso envolve conservantes, adoçantes, corantes, estabilizantes, tudo que a gente não quer para o nosso bebê e que acaba furando ali a barreira placentária e chegando até o feto através do cordão umbilical. Então, uma das regras de ouro que eu falo com as minhas gestantes é que o momento da gestação é um momento de você desembalar menos e descascar mais. Se a gente for ver, o alimento industrializado é um alimento realmente muito prático, principalmente para quem vive numa rotina muito corrida, trabalha o dia todo, mas quase tudo que a gente compra industrializado pode ser feito em casa. E aí você pode fazer uma quantidade maior e acabar reservando aí para o restante da semana. Isso acaba favorecendo bastante a qualidade da tua alimentação e o bebê com certeza vai ser privilegiado por isso, porque em termos de nutriente, a tua refeição ela vai estar muito mais nutritiva e muito mais enriquecida. Uma outra dúvida é por que não consumir nenhum tipo de adoçante. É uma recomendação bem parecida, com o uso dos alimentos industrializados, mas o que muita gente não sabe é que dentre nós profissionais da saúde, tanto médicos quanto nutricionistas, nenhum adoçante artificial deve ser consumido pela gestante, a menos que se trate de uma gestante diabética. Então, muitas gestantes acabam optando por alimentos na versão light ou na versão diet, preocupadas no controle de peso. A gestante está preocupada em não ganhar muito peso, em não engordar muito, e com isso acaba consumindo produtos lights e diets para controlar a quantidade calórica que ela está consumindo. E isso, na verdade, é a maior furada, porque esses alimentos são riquíssimos em adoçantes. E os adoçantes também acabam passando pela barreira placentária e chegando até o bebê. Existem vários tipos de adoçante, mas eu acabo contraindicando todos eles, a menos que realmente a pessoa faça esse uso ser necessário por ser diabética. Eu acabo utilizando o açúcar na substituição do adoçante, e aí eu sempre peço para a gestante fazer uma escolha saudável aí dentro dos açúcares possíveis. Pode ser o orgânico, o demerara ou até o mascavo, que tem índices glicêmicos menores e que também possuem um pouquinho mais ali de vitaminas. Sucralose, acesulfame-K e aspartame e stevia também não são tóxicos nem produzem maior risco de câncer quando testados em animais, mas nenhum deles tem estudo controlado em humanos. Então, tem muita gente que fala, eu uso stevia porque o stevia é um adoçante natural, mas a gente não tem estudos que comprovem que ele não faz mal para a mamãe e para o bebê. E aí, por via das dúvidas, a gente acaba restringindo o uso mesmo dele, principalmente nos 3 primeiros meses da gravidez. E os piores adoçantes, que são os mais comercializados e os mais encontrados, inclusive os mais baratos, é a sacarina e o ciclamato, que na verdade às vezes estão juntos no mesmo produto. Existem várias marcas de adoçante no mercado que são baseados aí nesses 2 adoçantes em conjunto. Como melhorar o funcionamento do intestino na gestação? Essa é uma dúvida que toda gestante acaba me perguntando, se não no início, mas no final da gravidez. São 2 os momentos da gestação que o intestino acaba travando e acaba tendo mais dificuldade em funcionar, que é no início da gravidez, quando a mulher normalmente descobre que está grávida, ela começa a ter um pouco mais de constipação, o intestino um pouco mais travado, e no final da gestação, quando o bebê já está para nascer. Isso acontece pelas diferenças hormonais, e não há nada que faça o intestino funcionar como antes, numa mulher que tem dificuldade intestinal no início e no final da gravidez. Nossos hormônios acabam não favorecendo o funcionamento desse intestino, acabam até facilitando a constipação, e aí a única forma da gente conseguir fazer esse intestino funcionar um pouquinho melhor durante a gravidez é uma alimentação rica em fibra, porque a fibra ela vai
entre aspas, irritar um pouquinho a mucosa do nosso intestino, fazendo com que o intestino queira se livrar logo daquele conteúdo, e isso acelera um pouco o peristaltismo, né, que é o movimento intestinal, e junto com o consumo de fibra tem que ter um consumo maior de água. O que muita gestante acaba pecando é, ela aumenta o consumo das fibras, mas ela mantém ou até diminui o consumo da água. E aí a fibra vai ter, na verdade, o papel inverso no intestino. Ao invés de favorecer e de ajudar o intestino dela a funcionar melhor, essa fibra vai acabar fazendo com que o intestino dela fique ainda mais travado. E o pior, vai fermentar e vai formar gases. E aí os gases vão acabar piorando a constipação e vira um ciclo vicioso terrível que a mulher não consegue, né, tem a sensação de que nunca mais ela vai conseguir ir ao banheiro diariamente ou ter o funcionamento do intestino dela diariamente, como era antes da gestação. Alguns alimentos podem piorar esse funcionamento do intestino, e a maior parte dos alimentos que pioram o funcionamento do intestino são aqueles alimentos que causam fermentação. E isso vale tanto para antes quanto para depois do parto. Eu coloquei aqui o leite, né, que sofre bastante, né, é bem relacionado aí com casos de flatulência, e normalmente a substituição dele pelo iogurte e os derivados acaba solucionando o problema. Outra solução é o aumento da ingestão de água, como eu falei, e evitar alimentos que fermentam naturalmente, como alho, batata doce, brócolis, cebola, couve-flor. Se você tem algum alimento que antes de você engravidar te causava gases, que você já sentia esse desconforto, a tendência é que na gestação isso acabe piorando. Então, esses alimentos que você já tinha essa sensação de piora antes de engravidar, provavelmente são os primeiros alimentos que você vai ter que retirar da alimentação, nem que seja temporariamente até o seu intestino voltar ao normal. Alimentos que ajudam no funcionamento do intestino são o farelo de aveia ou de trigo. Você pode começar com uma quantidade menor e ir aumentando gradativamente até chegar em 2 colheres por dia. E chás de erva doce também ajuda bastante no funcionamento do intestino porque alivia a formação de gases. E aí, com menos gases, o intestino tende a funcionar melhor. Evita o uso dos adoçantes, também é um outro fator que o adoçante causa a formação de gases, além de apresentar o risco para o desenvolvimento do bebê. E mamão e abacaxi, que são frutas que ajudam na digestão, podem ser consumidos diariamente depois das refeições, para favorecer o uso o funcionamento do intestino e evitar a constipação. E iogurtes com lactobacilos vivos também são uma alternativa, e se você tem um acompanhamento de uma nutri, você pode pedir para ela prescrever esses lactobacilos, né, manipulados, e consumir diariamente para que eles ajudem no restabelecimento da microflora do intestino, e isso vai fazer com que o seu intestino também tenda a funcionar um pouco melhor. Para reduzir a produção de gases, eu recomendo que as grávidas, né, que as gestantes deixem as leguminosas, que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, sempre de molho por 12 horas. Troca a água antes do cozimento, e eu sempre indico que o cozimento comece com a panela de pressão aberta, até sair toda aquela espuma que é formada no cozimento, para daí só então a pessoa fechar a panela. Isso parece que não, mas faz bastante diferença. Evita o consumo dos açúcares, né, dos doces em geral, que realmente causam fermentação. O açúcar é um dos nutrientes que mais fermenta no nosso intestino. E procure não conversar muito enquanto come, nem comer distraída, para você não ter ingestão muito de ar, que também é um dos causadores aí, não só das cólicas da gestante, como também das cólicas do recém-nascido. A maior parte dos recém-nascidos tem cólica porque acaba engolindo ar durante a mamada. E na grávida isso também pode acontecer. Atividade física estimula o funcionamento do intestino. Então, se o seu médico liberou você para praticar atividade física, nem que seja uma caminhada, uma hidro, uma atividade de baixa intensidade, qualquer atividade física que você puder fazer durante a gestação vai ter a tendência de ajudar no funcionamento do intestino, porque acaba sendo um mecanismo, né, um estímulo mecânico para o funcionamento do órgão, certo? Bom, autoestima, né? Qual é a gestante que nunca se pegou estressada ou decepcionada consigo mesma por conta das mudanças corporais que a gente passa no começo da gravidez? Toda mulher, né, que sonha em ter um filho, mesmo essa mulher que, nossa, sempre quis ser mãe, em algum momento vai acabar se sentindo acanhada ou se sentindo desconfortável com o próprio corpo por conta das mudanças que o nosso corpo, né, passa para acalentar e poder presenciar ali o crescimento do bebê. Autoestima, feminilidade e sensualidade acabam ficando prejudicadas, e a minha dica nesse sentido é: não deixe isso acontecer. Gestantes são lindas, nosso corpo é perfeito,
E não há nada mais belo do que uma mulher gerando outra vida. Então, se você está passando por esse momento, fica tranquilo, teu corpo vai voltar ao que ele era antes. Você só precisa ter calma e tranquilidade e saber que isso vai passar, é uma fase. O que não pode é você relaxar, né? Você não se cuidar, é você achar que pode comer por 2, por 3 ou por 4, nunca comprar roupa nova, ficar usando camiseta e moletom o tempo todo. E uma das coisas que vocês precisam saber, a mulher tem que sim ter uma lingerie nova, tem que sim fazer uma maquiagem, tem que sim, principalmente, se amar, se cuidar e acreditar, né, em si mesma. Eu coloquei aqui pra vocês uma coisa que eu fiz, que foi um ensaio sensual quando eu tava grávida do meu segundo filho. E eu não só adorei o resultado, né, essas 2 fotos são as que eu posso mostrar aqui, mas foi uma coisa que elevou muito a minha autoestima e eu sempre recomendo para todas as minhas pacientes que façam um ensaio desse, porque depois dá a maior saudade dessa barriga. A gente reclama da barriga, a gente reclama da dor nas costas, a gente reclama de tudo, mas no final o que fica é a saudade, e é uma saudade de uma coisa que não vai voltar mais. Então aproveita cada instante, né? Talvez você esteja aqui me achando maluca, né? De dizer que a barriga dá saudade, o enjoo da saudade, a azia da saudade, mas na verdade a gente sente sim saudade de tudo isso. E por mais que você tenha 2, 3, 4, 5 filhos, nenhuma gestação é igual a outra. Então tira bastante foto, reserva um tempo para você ir pro bebê, conversa com a barriga, eu adorava ficar deitada na minha cama antes de dormir, sentindo os bebês mexerem. Era uma sensação muito boa e se eu pudesse eu ficaria horas ali decidindo o enxoval de cada um deles. Então é uma fase que não volta e eu acho que a gente tem que sim aproveitar cada instante. E você que está gestante, curta o hoje, né? Aproveita o agora e vai ser feliz. Agora a gente vai entrar, tem 2 ou 3 só dúvidas de pós-parto. Uma das que assim mais gerou polêmica, obrigada Thaís, falou que ficou linda a foto. Uma das coisas que mais geram polêmica é em relação a acordar ou não o bebê para mamar. Tem mãe que fala que acorda, tem mãe que fala que não acorda e na verdade nunca ninguém entra em um acordo em relação a acordar ou não o bebê para mamar. E eu vou dizer aqui que se você é mãe de um recém-nascido ou se você está aí prestes a dar à luz, você não precisa acordar o seu bebê para mamar durante a noite. A menos que ele tenha hipoglicemia. Isso acontece em bebês, filhos de mães que têm diabetes, né, diabetes gestacional. Quando o bebê nasce abaixo do peso ou prematuro. Então, se o bebê está com crescimento e desenvolvimento adequados, não tem hipoglicemia, a mãe não teve diabetes na gestação, o bebê, via de regra, ele não precisa ser acordado para ser amamentado durante a noite. O sono, ele é importante tanto para o bebê quanto para a mamãe, e é durante o sono que acontecem as nossas produções hormonais, inclusive do hormônio do crescimento, e também a redução do estresse. Quantas horas o seu bebê pode dormir? Até 6 horas seguidas durante a noite. Então, o recomendado é que o bebê seja acordado para amamentar, né, para ser amamentado durante o dia e não durante a noite. Se o seu bebê dorme várias horas durante o dia, a recomendação é que ele seja acordado a cada 3 horas. Lembrando que essas 3 horas, elas contam do início da mamada. Então, por exemplo, se você começou a dar de mamar para o seu bebê meio-dia e ele terminou de mamar à 1 da tarde e aí dormiu, ele deve ser acordado às 3 da tarde e não às 4. Então, você conta 3 horas do início da mamada. Acaba sendo menos de 1 hora, 1h30 de sonequinha que ele tira durante o dia. Agora, já durante a noite, se o bebê não acorda para mamar, ele pode dormir até 6 horas seguidas. E isso não representa nenhum tipo de risco para o bebê. Até porque os bebês que tendem a dormir melhor durante a noite, eles mamam mais vezes e também mamam melhor durante o dia. Ou seja, eles fazem uma compensação do leite que às vezes eles deixam, né, de mamar por não mamarem de madrugada durante o dia. E aí o crescimento e o ganho de peso deles acabam sendo bem equivalentes aos bebês que acordam de 2 a 3 vezes na noite para mamar. Com a diferença que a mãe que dorme tem muito mais tendência, né, tem uma tendência muito maior a ter não só bom humor, mas também tranquilidade para amamentar o seu bebê durante o dia. Então, mamães que amamentam durante a madrugada, óbvio, se o bebê acordar para mamar, dê de mamar para ele, mas se ele não acordar, você não precisa colocar o despertador para chamar ele a cada 3 horas, tá? Cólica e alimentação da mãe também é uma polêmica, né? Existe ou não existe relação entre o que a mãe come e o que o bebê sente? Tem uma diferença aí entre o que a gente vê nos estudos e o que a gente vê nos casos reais, nas clínicas, especialmente aqui no meu consultório, que é o que eu tenho
como falar. Os estudos dizem que o que a mãe come não interfere na cólica do bebê. Os meus casos clínicos, eu própria e os meus pacientes dizemos que sim, que tem interferência. Então, o que eu observo nesses 10 anos de atendimento aí a gestantes e mamães é que os bebês, eles sofrem bastante de cólica quando as mães consomem alguns alimentos, como leite, chocolate e aqueles alimentos que eu falei que fermentam e que são, na verdade, culpados pela formação de gases excessivos na mãe. Então, se o seu bebê está passando por esse momento de cólica, o que você tem que saber é que, primeiro, a cólica é um processo natural do desenvolvimento e do amadurecimento do intestino do bebê. Existem bebês que vão ter cólica e existem bebês que não vão ter cólica. Isso é um fato. Agora, se o seu bebê está destinado a ter cólica, porque isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento dele, a sua alimentação ela pode potencializar e piorar essa cólica, ou ela pode, de alguma forma, amenizar a dor, ou pelo menos diminuir o volume e a frequência das crises. Então, a minha orientação para as mães que estão sofrendo aí com as cólicas dos filhos é que, primeiro, excluam da dieta o leite e o chocolate e observem como fica o comportamento do bebê. Se esse bebê tem cólicas menos intensas, se esse bebê tem cólicas mais espaçadas, se as cólicas ficam mais de um dia sem surgir e quando surgem numa intensidade menor. E aí, se as cólicas porventura não acontecerem e a mãe reintroduzir o alimento e a cólica aparecer de novo, daí é hora de você saber que esse alimento não deve fazer parte da sua rotina, pelo menos até o bebê completar 3 meses, que é normalmente a faixa etária onde o bebê acaba se vendo livre aí dessas cólicas. A cólica ela acontece por conta de formação de gases no intestino do bebê, então todo alimento de difícil digestão ou que passe em moléculas grandes pelo leite materno, como é o caso da lactose, vai acabar tendo interferência de uma forma ou de outra no bebê, certo? Vamos falar aqui de como fazer quando o bebê não quer comer. E também essa é uma das dificuldades que as mães aí de bebês de 6 meses acabam enfrentando bastante. A introdução alimentar ela deve acontecer nos 6 meses, né, de idade do bebê, quando a mãe tem a oportunidade de amamentar exclusivamente até essa idade. Se a mãe vai voltar a trabalhar com 4 meses, a recomendação é que a introdução alimentar aconteça de forma um pouco mais precoce. O bebê de 4 meses, às vezes, ele já é orientado a consumir papinhas de fruta e até papinhas liquidificadas, né, salgadas. Mas se você é mamãe e sabe que vai poder amamentar o seu filho de forma exclusiva até o 6º mês, é nesse 6º mês que a introdução alimentar deve ser feita. Ela deve começar primeiro com líquidos, então você pode oferecer entre as mamadas e não na substituição delas suco, e aí pode ser um suco de laranja ou um suco de qualquer outra fruta que o bebê goste. Em seguida, a gente passa para uma papinha de fruta, uma consistência um pouco cremosa, mas ainda assim quase líquida, porque afinal de contas o bebê só estava acostumado ali com o teu leite até então. E depois que ele está acostumado com a papinha um pouco mais sólida e um pouco mais densa, a gente passa para a papinha salgada, que seria o almoço e o jantar. Os bebês, eles nascem com um estoque de micronutrientes de ferro que serve para ele até o 1º ano de vida. Então, por que as mães não devem amamentar além dos 6 meses de forma exclusiva? Porque o leite materno não contém ferro. E os bebês amamentados de forma prolongada, exclusivamente no seio, eles têm uma tendência maior a desenvolverem anemia. Mas se o seu bebê com 6 meses você não conseguir fazer ele comer, não há motivo para você se desesperar. Porque tem até 1 ano para esse bebê poder ser aí introduzido na alimentação salgada e alimentação completa. Se o bebê não quiser comer, a minha dica é você ter paciência e saber esperar o tempo do bebê. Tem bebê que começa a comer com 6 meses, tem bebê que começa a comer com 7 meses e tem bebê que, como o meu, começa a comer com 8 meses e meio. Então, tudo vai também da época e do momento que o bebê estiver passando. Os bebês, eles sofrem mudanças de paladar ao longo da primeira infância. Então, é muito comum as mães se queixarem para mim que o bebê comia de tudo com 6 ou 7 meses. E aí, quando ele completa 1 ano, ele começa a ficar seletivo e começa a não se alimentar da forma adequada. Isso acontece bastante porque a mudança ocorre, né, uma mudança no paladar do bebê, que começa a sentir de forma mais aguçada os sabores amargo e azedo. Então, convenhamos, né, se uma rúcula nem pra gente é agradável, imagina para um bebê que sente aquele amargo 2 ou 3 vezes maior do que é na realidade. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e esperar essa fase passar. As crianças, elas só sentem os sabores como nós adultos sentimos depois da adolescência. Então, é lá para os 14, 15 anos
que eles vão realmente sentir o sabor como nós estamos sentindo hoje, né, que somos adultos. Se eu puder dar uma dica de ouro aqui para vocês, é não force seu filho a comer. Forçar o filho a comer, fazer chantagem emocional, dizer para ele que ele só vai brincar se ele comer, ou então que se ele não comer, ele não vai ter a sobremesa. Esse tipo de coisa que a gente faz, né, na hora ali da apreensão, não é indicado porque, primeiro, faz o seu filho supervalorizar alimentos que não devem ser valorizados, como as sobremesas, né? Então, se ele sabe que ele só vai comer a sobremesa se ele comer toda a comida primeiro, ele começa a criar a sensação de que a sobremesa vale mais, que ela é mais gostosa, que ela é mais importante. E a tendência dessa criança na fase adulta, ser, por exemplo, um adulto compulsivo com açúcar. Transtornos alimentares, como a anorexia e bulimia, também são diagnosticados em crianças e adolescentes que eram forçados pelos pais a comerem quando não queriam. E presenciar situações de briga familiar, de desentendimento entre os pais, ou até de situações, né, não agradáveis durante a refeição, também são relacionados ao desenvolvimento de transtornos alimentares na adolescência e na fase adulta. Então, se o bebê não quer comer, tá tudo bem, ele não vai comer. O que você não pode é substituir aquela refeição que ele não quer ingerir por um outro alimento que ele goste mais ou que seja mais gostoso. Então, as mães acabam, sem querer, na verdade, se submetendo a uma chantagem que o bebê faz sem perceber, né? Ele não quer comer a comidinha ali do almoço, e aí a mãe, depois de uma hora, oferece ou uma frutinha, ou um docinho, ou um biscoitinho, ou um danoninho, só para a criança não ficar com fome. E aí a criança começa a aprender que se ela não comer aquela comida, depois vai vir alguma coisa mais gostosa. E aí ela realmente acaba não comendo. Então, se o seu filho não come, deixe ele sem comer. E aí na próxima refeição, volte a ofertar a refeição que a família estiver fazendo. Certo? Gente, eu tô aqui com vocês há um tempão, né? Faz aí mais de uma hora de aula já. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, né, para vocês sobre tanto a alimentação na fase pré-gestacional, como também na própria gestação e até no pós-parto. Eu trouxe aqui as principais questões que vocês me trazem nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, mas a verdade é que vocês sabem que tem muito mais assunto além desses, né, para ser tratado. Então, eu preciso contar para vocês, né, que o Gestar Club ele nasceu para isso. Então, o Gestar Club ele é o meu produto destinado a tentantes, gestantes e mamães. E eu vim aqui hoje também, né, se vocês me permitem, posso fazer uma oferta? Me permitam aqui nos comentários, por favor. Thaís, calma, você vai passar por isso. Você está falando do momento das fotos, né? Mas vai passar sim, o teu corpo vai voltar a ser o que era, com a diferença que você vai ter o bem mais precioso da vida do teu lado. Adriane, né, falando que tem síndrome do ovário policístico. Andri, eu falei da SOP bem no comecinho, não sei se você assistiu o começo da aula, mas se você não assistiu, depois o vídeo vai ficar gravado para você, tá? E eu falei bastante da alimentação para fertilidade, que é, na verdade, a mesma tanto para endometriose quanto para ovário policístico, tá? Bom, vocês deixaram, então eu vou contar. O Gestar Club, ele nasceu, né, ele já tem quase um ano, e ele é destinado para vocês que estão ou tentando engravidar, ou que já são gestantes, ou que são mães até 2 anos de idade, né? Então, se seus filhos têm até 2 anos de idade, o Gestar Club ele é feito para vocês. E ele também acaba sendo feito para vocês profissionais, né, nutricionistas que estão aí me assistindo, que querem atender na área de materno-infantil, que se interessam pelo assunto de nutrição na infância, na gestação, e que querem se aprofundar e entender um pouquinho melhor desse universo à parte, né, que é a nutrição materno-infantil. A finalidade do programa é trazer um conhecimento de forma simples, né, numa linguagem leiga. Então, óbvio que ele é todo feito baseado, né, em estudos científicos, mas eu trago ele para o público leigo numa linguagem que todo mundo possa entender. Aqui eu trouxe para vocês os módulos, né, como que eu dividi o Gestar Club. Então, ele tem ao todo 8 módulos. E eu falo desde a fase pré-gestacional, né, qual que é a interferência da alimentação na gestação, os nutrientes essenciais para o momento dos tentantes, tanto para o homem quanto para a mulher, alimentos que ajudam na fertilidade, alimentos que ajudam no controle da síndrome do ovário policístico, alimentos que ajudam no controle da endometriose, que é uma doença inflamatória e que a alimentação tem total participação aí no controle e até na cura da doença. Atividade física antes da gestação, adequação de peso,
Programação metabólica, tem muita gente que não sabe, mas dá pra gente fazer essa programação metabólica antes da gravidez e com isso minimizar aí a chance de você ter um sobrepeso, um ganho de peso excessivo durante a gestação. Fala até da leitura de rótulos, né? Quais são os nutrientes, quais são os componentes que não devem estar presentes nos alimentos que uma tentante e uma gestante ingerem. Uso de adoçante, estado nutricional pré-gestacional. Módulo 4 eu abordo verdades e mentiras sobre gestação e infertilidade. É nesse módulo onde a gente vai falar das patologias que tem a ver aí com ovário policístico, endometriose e dificuldade para engravidar tanto em homens quanto em mulheres. Nos módulos finais eu dou dicas e falo também do momento pós-parto, cólica do recém-nascido, verdades e mentiras sobre amamentação. A gente não conseguiu falar hoje aqui sobre amamentação, mas é óbvio, tem muito conteúdo nessa área, né? Pega correta, como saber se o bebê está mamando corretamente ou não, volume do leite ingerido pelo bebê e tudo isso. Eu tenho uma oportunidade aqui para os 20 primeiros que aderirem ao Gestar Club, que é uma consultoria exclusiva de 1 hora comigo. Então, independente do lugar do Brasil que você esteja falando, se você for um dos 20 primeiros a adquirirem o Gestar Club, ainda hoje, você ganha uma consultoria de 1 hora comigo para você tirar todas as suas dúvidas, só eu e você. Pode ser por Skype, por WhatsApp, a forma que você for achar melhor. E se você estiver assistindo, mas não for um dos 20 primeiros a comprar, você também tem uma oportunidade aqui, que é o meu livro 30 Dias com a Nutri, que é um livro destinado tanto para pessoas com síndrome do ovário policístico ou endometriose, que estão tentando engravidar e não conseguem porque precisam primeiro perder peso, como também para aquela gestante que já teve o bebê, mas quer perder peso no pós-parto. É um livro que eu dou passo a passo aí durante 30 dias, não só sugestões de cardápio, mas também lista de compras, como manter a sua motivação, como você saber se você está perdendo peso na forma adequada ou não, dicas, né, para você conseguir perder peso sem atrapalhar a amamentação e tudo isso. O livro todo mundo que comprar hoje ganha, mas só os 20 primeiros acabam ganhando a consultoria. Eu vou deixar para vocês aqui o link, tá, para vocês acessarem o programa, ele ainda não está aberto, então é uma oportunidade exclusiva para quem estiver assistindo a aula hoje aqui comigo. O Gestar Club ele vai ser aberto a partir de amanhã para o restante, né, do público, mas o livro e a consultoria são exclusivos de quem ficou aqui até o final comigo, certo? Gente, meu tempo realmente está estourando, até a bateria do computador está acabando, então eu vou responder vocês depois, tá? Eu vi que teve alguns comentários aqui que eu acabei não conseguindo prestar muita atenção, mas depois eu vou responder pessoalmente as dúvidas, tá bom? Eu fico por aqui e obrigada a você que me assistiu até agora. Tchau, tchau!